Detalhes construtivos de uma estação de tratamento de esgoto composta de reator WASB seguido de louros ativados para tratamento de esgoto sanitário. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal Guia de Saneamento. Quem está falando é o professor Thiago Belli. E no vídeo de hoje, pessoal, vou compartilhar com vocês algumas imagens e vídeos aí que eu fiz em uma visita técnica em uma estação de tratamento de esgoto, como eu estava dizendo, reator WASB seguido de louros ativados, ainda em construção. Ela não está finalizada. E essa visita, pessoal, é interessante para que a gente possa ver melhor, visualizar melhor como é o interior de um reator WASB, como é a base ali daquele decantador secundário, porque quando ele está operando, quando ele está cheio, a gente não consegue ver, pessoal? A gente não vê esses detalhes construtivos. Então essa visita técnica que eu fiz foi justamente com esse intuito, para a gente poder visualizar melhor a parte interna desses reatores que tanto a gente conversa aqui no canal, Então com isso a gente vai poder ver melhor como é a parte que distribui o efluente que vai chegando no reator WASB, A gente já viu aí em outros vídeos do canal que tem uma tubulação ali que vai distribuindo para que não crie caminhos preferenciais dentro do reator, não é mesmo? Mas como será que é isso sem o esgoto lá dentro? Porque quando o esgoto, o lodo está ali, a gente não consegue ver direito, Da mesma forma, o separador trifásico, como que é posicionada essa lona, como é que a gente consegue ter uma melhor ideia da disposição dessas unidades ali dentro desse reator? E a calha coletora, Como é que ela é disposta ali? Você sabe que no reator WASB a parte superior é destinada também à zona do decantador, pessoal? Então, aquele efluente tratado que vai subindo ali, ele vai ter que ser coletado e com isso a gente precisa de uma calha coletora, Então esse é o intuito do vídeo de hoje, pessoal. Ver esses detalhes construtivos de um reator WASB, de um louros ativados, do decantador secundário, para complementar então aquilo que a gente já vem discutindo nos vídeos anteriores aqui do canal, relacionando o conteúdo, então, de dimensionamento, daquilo que a gente já conversou em outros vídeos, com a parte prática, a parte de instalação desse reator. Então, tendo em vista esse objetivo aí, eu vou dividir a tela para que vocês me acompanhem então nessa visita técnica virtual que foi feita nessa estação de tratamento de efluentes de esgoto sanitário, Pessoal, então vamos lá, vamos partir para a nossa visita técnica virtual. Eu começo com vocês aqui explicando um pouquinho sobre a vazão. Então é uma ET, ainda como eu disse, em construção, que vai tratar a vazão de projeto, como vocês veem em tela, aí, 135 litros por segundo. Quanto será que isso representa em termos habitacional? Eu já fiz as continhas para vocês aqui e isso daria aproximadamente aí uma vazão por uma cidade de 35 mil habitantes. Então tenham em mente esse cenário aí, é para essa população dessa magnitude que a ET está sendo construída. E aí, antes da gente partir de fato para a nossa ET, para a nossa visita técnica, só relembrando aqui o que a gente já viu acerca desse sistema. Eu trago para vocês aqui um slidezinho lá do livro do professor Von Sperling, onde vocês, deixa eu pegar minha caneta aqui, onde vocês podem acompanhar então as etapas que a gente vai visitar, de maneira bem resumida. Então, primeiro, tratamento preliminar, composto de, no caso da ET em questão, peneiramento, desarenador, medidor de vazão. Depois a gente vai passar para o nosso reator WASB, a parte da digestão anaeróbia. Depois, louros ativados, nosso tanque de aeração, decantador, sobrenadante ao nosso efluente tratado, o lodo retorna então para o tanque de aeração, como o próprio funcionamento de um sistema de louros ativados, e parte dele vai para a digestão do lodo lá no reator WASB. Então esse é o esquema geral da nossa visita hoje. Então esse é o sistema que a gente vai visitar. Como eu disse, 4 etapas. A primeira, tratamento preliminar. Segundo, reator WASB. Terceiro, louros ativados. E aqui uma quarta, em adição ao esquema anterior, a etapa de desinfecção do efluente tratado. Então vamos lá primeiro para o nosso tratamento preliminar. Então agora você já vem aqui em tela as imagens lá da ET, que foi visitada. Nessa parte central aqui, pessoal, nós temos a tubulação que traz o esgoto lá da rede coletora. Aquela vazão de 135 litros por segundo. Então ele sobe aqui e dali em diante tudo por gravidade. Por isso é que a gente manda ele lá para cima, para ser a cota mais alta dentro da estação, e depois, dali em diante, ele vai descendo por gravidade. Então vejam, aqui nós temos a entrada do esgoto, lá para frente vai passar pelas etapas que eu disse de peneiramento, desarenador, medidor de vazão, São as etapas ali do tratamento preliminar. Essa outra imagem aqui, pessoal, que vocês estão vendo em tela, é a parte interior aqui, O lado oposto para onde chega o esgoto, Claro que vocês não estão vendo o esgoto porque, como eu disse, é uma estação que está sendo
construída, ela não foi finalizada ainda. Então, seguindo, o esgoto chega aqui nessa parte, ele vai ser encaminhado propriamente para o nosso tratamento preliminar. A primeira etapa, como eu estava dizendo, essa peneira aí autolimpante. Qual é o objetivo dessa etapa preliminar? Vamos lá, vamos lembrar, né? A gente sabe que o esgoto não é só matéria orgânica, amônia, fósforo, tem muito material particulado ali que precisa ser removido para evitar que isso vá parar lá dentro do nosso reator WASB, que é a etapa lá biológica, né? Então, o que se destina a essa etapa preliminar? Como vocês veem aqui, ó, remoção de cabelo, tecido, plástico, bituca de cigarro, preservativo, ou seja, uma série de material que não deveria estar ali, mas que acaba indo, né? Vocês veem aqui, ó, uma imagem de uma outra estação que já opera, né? E tem um sistema de limpeza ali manual. É esse material aí que deve ser retido na etapa de peneiramento, tá, pessoal? Isso muito importante ressalvar. Quando você tem uma estação de tratamento de esgoto com reator WASB, é primordial que você faça um tratamento preliminar ali bastante efetivo, porque se passar daqui, vai parar lá dentro do reator WASB. E aí dentro do reator WASB é muito mais difícil de você remover esse material. Tá? Então a ideia aqui dessa peneira, né? Então em detalhes aqui, ó, o esgoto vai vir por aqui, ela vai subindo esse material aqui, ele tem uma esteira, tá? E vai jogando aquela sujeira, aquele material que foi retido ali, lá para cima e depois cai aqui atrás, aqui a parte de trás dessa peneira, e aí ele é destinado para uma caçamba que vai cair, vai ficar lá embaixo. Tá? Então assim você tem essa remoção desses sólidos mais grosseiros ali na parte inicial. Feito isso, passou pelo peneiramento, vai para outra etapa. Seguindo aqui logo à frente você tem o nosso desarenador. Lembrando ali que o desarenador você deve impor aí uma velocidade de passagem não superior a 0,3 metros por segundo para que você permita a sedimentação de areia, mas também não abaixo disso porque você não quer a sedimentação de matéria orgânica nesse canal. Você quer simplesmente que deposite areia e essa é a velocidade ali adequada para que isso ocorra. Muito bem, então removemos sólidos grosseiros, removemos areia e vai para a nossa calha partial, que é lá na frente, ó, conseguem ver aqui, ó. Então essa é a estrutura aqui. E essa calha partial, ela, como vocês conseguem reparar aqui na parte da parede dela, vocês têm a escala, né, de vazão que vai estar passando. Conforme o líquido vai subindo, você tem uma escala graduada ali, mas também você pode medir com sensores mais precisos. Nesse caso aqui, um medidor de vazão ultrassônico. Conforme o nível do líquido vai baixando, subindo, vai alterando o valor da vazão que você tem aqui no seu medidor ultrassônico. Tá? Então uma medida mais, como eu posso dizer assim, mais fina da vazão que vai passando ali. Porque vejam, pessoal, é muito importante você saber qual é a vazão que está chegando na sua estação para você conseguir calcular a carga que ela está operando. A gente já viu em outros vídeos do canal a importância daquele parâmetro chamado carga orgânica volumétrica. Carga orgânica volumétrica, mas é que a vazão vezes a concentração dividido pelo volume do reator. Tudo bem, a concentração você consegue medir ali, por exemplo, a concentração de DQO. Mas a vazão, você só vai saber medindo isso e continuamente. Né? Será que os picos de vazão aí não podem trazer algum prejuízo na carga hidráulica, por exemplo, do reator WASB? Então, essa ideia do medidor de vazão aí é justamente para você ter um conhecimento mais acurado da carga, seja ela orgânica, seja ela a carga hidráulica que você está aplicando no seu sistema. Né? Muito bem, então vimos a parte da chegada do esgoto, o peneiramento, calha partial, e agora ele vai para onde? Ele vai lá para o nosso a outra etapa do sistema, que é o nosso reator WASB. Então, agora em diante, a gente já está em cima do reator WASB dessa estação. E essa parte superior, o que vocês já percebem? A chegada do esgoto. Então, o esgoto que passou lá pelo tratamento preliminar, ele vem por essa canalização que chega nessa caixa central de distribuição, tá? E depois vai distribuindo aqui na parte superior, vem para essa outra caixa, que aí por sua vez distribui para essas inferiores. A partir daqui, pessoal, é que vai ter aquela tubulação que vai levar o esgoto lá para baixo do reator WASB. Logo, logo vocês vão ver aqui as mangueirinhas que vão saindo lá para a parte inferior do reator WASB. Então vejam só, ó, o esgoto vai, sobe ali, vem pela essa tubulação, e aí ele vai seguindo até essa caixa de distribuição. Vou abrir para vocês aqui, ó, ficou o risco na tela, acho que dá para ver bem, né? Vocês conseguem ver aqui agora a parte interior, tá? Então veja, claro, está com água ali, porque choveu e tal, então vocês têm uma ideia aí de como é distribuído. Ele chega pelo meio, verte por essas canaletas, e aí depois vai para a nossa outra
caixa menorzinha, que agora eu mostro para vocês aqui, ó, no lado direito, onde vocês conseguem ver esses furinhos na parte externa do círculo aí, por onde está chegando, né? E aqui a parte externa, por onde ele vai ser distribuído, né? Estou falando desses furinhos aqui, ó. Então esses furinhos aqui é por onde o esgoto vai escorrer e vai ser destinado lá na parte inferior do retroasmo, onde encontra-se a parte da digestão anaeróbia, nossa manta e o leito de lodo. Por que tem todas essas canalizações, várias caixas de distribuição? Justamente, pessoal, porque o retroasmo ele não é misturado. Então como é que a gente pode garantir uma boa distribuição desse efluente? Com vários canos, várias caixas de distribuição para que ele ocupe toda a área do retroasmo. Tá? Então, não basta jogar o efluente ali, você tem que distribuir ele uniformemente para ocupar todo o volume do reator e não criar assim o que a gente chama de curto-circuito dentro do retroasmo, tá? Essa é a ideia, distribuir uniformemente. Tá, então agora a gente já está olhando por dentro do retroasmo. Era aquela parte superior, agora a gente vê aqui, ó, em duas etapas. Aqui é uma etapa ainda anterior, aqueles furinhos que a gente tinha visto antes lá, que eu estava explicando, são esses orifícios aqui por onde vai descer as mangueirinhas. Agora já estão instalados aqui desse outro lado, ó. Tubulações de 75 a 100 milímetros de diâmetro que vão levar o esgoto até na parte inferior. Ainda não estão fixadas, na foto posterior vocês vão ver. Mas o que mais que a gente consegue perceber aqui, além da distribuição que a gente estava já estudando? Tubulações de coleta de lodo excedente, tá? Numa altura mais baixa e também numa altura mais alta, porque o retroasmo, como qualquer reator biológico, precisa ter o descarte de lodo, não é, pessoal? Então essas tubulações aí é justamente para fazer essas descargas ao longo da operação do reator. O que mais que a gente vê aqui? É o separador o defletor, que vai conduzir então o efluente em sentido ao separador trifásico, que vai separar, portanto, o sólido, que é a biomassa, o líquido, que é o nosso efluente tratado, e o gás, que é o nosso biogás. Por isso chama-se separador trifásico. Ainda não está estruturado aqui, porque ele está na etapa ainda construtiva, mas logo a logo vocês vão ver que essa lona aqui vai descer e vai ser fixada aqui, formando assim uma estrutura, deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Dessa maneira, de tal forma que nessa parte você vai destinar ao decantador, será a zona de decantação do nosso retroasmo. E a parte de dentro aqui dessa pirâmide é a parte onde vai ser canalizada o nosso biogás, tá bom? Ó, nessa foto aqui já dá para ver melhor, é o mesmo ângulo ali, é o mesmo lugar onde a gente estava vendo antes, só que numa fase mais avançada da construção. Então vejo aqui, ó, a lona já desceu, já foi até lá na parte inferior do defletor, não, ele é fixado junto à parede, então é uma lona mesmo, tá, pessoal? Você consegue assim ter mais facilidade construtiva, porque é mais leve, né? Não pesa tanto. Tem também aqui a nossa calha coletora e a tubulação do esgoto que vem lá de cima que a gente tinha visto antes. Então qual é o caminho aqui? O esgoto desce por essas tubulações, vai até lá na parte inferior, que agora é aqui, ó, tá vendo que ela já está fixada, tá? Sempre levando em consideração aqui essa distância, né, de 10 a 15 centímetros de distância da laje. Então veja que ela está fixada aqui, ó, vários caninhos fixados no chão. E cada cano desse, pessoal, foi projetado para ter uma área de influência de aproximadamente 2 metros quadrados. Então você pega a área total da base do seu retroasme, que você calculou no projeto ali, e divide por essa área de influência e vai encontrar qual é a quantidade desses tubinhos que você precisa ter dentro do seu retroasme. O que mais que a gente pode ver aqui? Ó, aqui dá para ver bem a nossa tubulação para descarte de lodo excedente, né? Então aqui vai estar tudo coberto de lodo, né, pessoal? Nossa manta, leito de lodo. E aí abre-se lá o registro e vai dar uma descarga e o lodo vai entrar aqui e vai, né, ser destinado lá para a parte final que depois a gente vai ver. Vamos seguir então com as nossas imagens. Aqui já uma imagem novamente de fora do reator UASB. O que a gente pode ver nessa etapa da construção? As tubulações que coletam o lodo excedente, que eu tinha mostrado para vocês antes, sempre em alturas diferentes, uma mais baixa e uma mais alta, justamente para você ter uma amostragem, ou melhor dizendo, um descarte de zonas diferentes ao longo do leito de lodo do seu reator. Tá? Aqui eu tenho um videozinho que eu mostro para vocês. Esse aqui é a parte superior, eu fui subindo ali junto ao reator UASB, onde vocês conseguem ver melhor toda aquela parte, ó, a chegada, a distribuição, e agora eu vou descer e mostrar para você a parte interior que a gente estava vendo lá de um outro ângulo antes, né? Então vocês têm aqui a calha coletora, o separador
trifásico, o defletor lá embaixo e as mangueirinhas ali que distribuem o esgoto que vai ser destinado então à digestão anaeróbia aí dentro do reator. E na parte final, aqui, um pouco mais, deixa eu pegar a caneta, o vídeo acabou cortando, mas nessa parte aqui, ó, a gente tem o nosso canal de coleta do efluente tratado. Então a calha que vocês viram que estava um pouquinho abaixo aqui, ó, conduz o efluente para cá. Tá? Então junta todas as vazões, que tem vários módulos de reator uso WASB aqui, né? A gente está visitando um, mas todos são iguais. E depois isso é destinado lá para o nosso tanque de aeração. E aí nesse outro videozinho ao lado aqui, ó, em melhores detalhes, vocês conseguem ver a calha coletora, né? Eu dou um zoom aqui, ó, ele leva esse efluente para aquele canal à direita e dali ele é então despejado nesse outro canal maior e é levado até lá no final, né? Onde você tem a tubulação que vai coletar esse efluente do reator WASB e destinar, como já vai ver em sequência, para o tanque de aeração. A gente sabe que o reator WASB ele produz um efluente que carece de pós-tratamento, né? Normalmente as eficiências aí não são suficientes para atender o lançamento. Mas antes da gente falar das eficiências, pessoal, a gente sabe também que a digestão anaeróbia tem como subproduto o biogás, né? Que tem, por sua vez, a presença do metano. E que esse gás, como a gente sabe, também tem um poder calorífico, um potencial de efeito estufa bem superior ao dióxido de carbono, bem superior ao CO2. Então, pessoal, a coleta desse gás e a sua queima ou o seu reaproveitamento energético, esse último muito mais interessante, elas devem ser consideradas na etapa de projeto do reator WASB. Nessa ET em questão, então, face a coleta, como vocês podem ver aqui, ó, deixa eu botar o videozinho para rodar. Então, essa tubulação aí em inox conduz o biogás coletado até esse queimador aberto, onde você tem, então, a queima propriamente dita desse biogás, desse metano em CO2 e consegue, assim, reduzir o potencial do gás em termos de efeito estufa, né, pessoal? Então, vejam que se a gente tivesse que priorizar, obviamente que o reaproveitamento energético, a queima dele para gerar energia seria mais interessante. Nessa ET em questão, que eu fiz a visita, o que se tem até o momento é a coleta do biogás, né, devidamente armazenado ali no separador trifase, coleta, depois destina esse queimador e assim você tem a redução do potencial de efeito estufa do metano, transformando em dióxido de carbono. Ó, aqui estão os números então, aproximadamente 65% de remoção de DBO, sólidos suspensos aproximadamente 70% e nitrogênio total Kjidal, né, somatório de nitrogênio orgânico mais amônia de 20%. Então, em cima disso, pessoal, vocês percebem que a gente precisa complementar o tratamento desse efluente, né? Essa aparência mais escura dele é a característica de reatores anaeróbios, né, de ambiente reduzido. Então, coleta aqui, claro, essa imagem aqui não é dessa ET que eu estava visitando, é só para a gente ter uma ideia de como seria a aparência daquilo que vai ocorrer quando essa ET vir a operar, né? Então, esse efluente, como disse, vai ser encaminhado para o nosso tanque de aeração, nossos louros ativados, que é a nossa etapa 3. Então vamos lá. Aqui uma imagem do reator de louros ativados, onde vocês veem os tanques de aeração, né? A gente tem eles dispostos aqui, são módulos iguais, tá? A gente vai olhar para um deles e aí vocês replicam como sendo igual para todos. E lá no fundo, pessoal, os nossos decantadores secundários. 3 decantadores secundários que pegam o lodo que vai ser encaminhado, né, aquela mistura entre efluente e esgoto, também conhecido como licor misto, e destina lá para o decantador para fazer a sedimentação. Então vamos por parte aqui nesse vídeo, vamos olhar primeiro para o nosso tanque de aeração. O que ele tem aqui? Ó? Essas tubulações estão trazendo o efluente tratado lá do nosso reator WASB, que a gente estava conversando anteriormente. E aí vai ser despejado, né, aqui dentro do tanque de aeração. Esse tanque de aeração, por sua vez, pessoal, vocês veem aqui na imagem à direita, ele utiliza ar, ou melhor dizendo, vai utilizar, né, a aeração por ar difuso. Tá? Então você vai ter compressores de ar que vão levar esse ar pressurizado até essa tubulação lá embaixo, que é toda perfuradinha e vai produzir então as bolhas do processo de ar por difusão, né? Então você tem algumas vantagens quando opta por esse sistema de aeração. A gente até tem um vídeo no canal aqui sobre quantificação de oxigênio dissolvido nesse sistema. Então você já saiba de antemão que esses tanques de aeração vão funcionar com ar difuso, né? Então pressiona lá com ar embaixo e ele vai subir, oxigenando assim toda a coluna de licor misto, que seria essa mistura de esgoto com
com o nosso lodo, né? Porque eu tenho um videozinho aqui, ó, do lado direito, então vocês estão vendo ali a distribuição dessas unidades que vão conduzir a aeração por ar difuso. O compressor ainda não estava instalado, né? Obviamente ele fica por fora. O ar pressurizado bem por essas mangueiras aqui, né? Ainda estavam aqui sendo instaladas, tá? E claro, isso aqui depois tudo vai ficar cheio, né? Cheio de biomassa. Agora aeróbia. Antes era biomassa anaeróbia. Aqui a gente tem um processo de oxidação. Lá a gente tinha um processo de redução, tá? E aí lá no final, pessoal, é para onde vai ser coletado essa mistura de lodo e esgoto, né? O nosso licor misto. Então vejam, aqui já olhando na parte final do nosso tanque de aeração, olha só, ele vai verter aqui em cima, né? E aí vai ser encaminhado para essa tubulaçãozinha aqui, ó, que por sua vez vai ser destinado ao decantador. Então, o que a gente vê como saída aqui é essa tubulação aqui, ó. Então, vários, né, já que são retores em paralelo, e destina à nossa etapa subsequente, que é a etapa do decantador, né? Então, vamos lá, seguindo aí ao nosso decantador. Coloquei desinfecção ali, mas aquela última etapa, aqui é o decantador ainda, ou seja, ainda faz parte do lodos ativados. O que nós temos aqui? O nosso amigo decantador, 3 em paralelo, né? Que nós temos uma estrutura que já vocês vão ver na parte superior, que vai ficar girando e raspando o lodo que vai estar sedimentado. Então o lodo vai, deixa eu botar a foto seguinte aqui, não. O lodo vai verter pelo meio, ele vai subindo aqui, vem lá do tanque de aeração, sobe aqui pelo meio e aqui em cima ele vai verter. Tem esse defletor que é para forçar ele bater e sair por baixo aqui, né? Então ele bate, sai por baixo dessa estrutura e aí tende a procurar a saída, né? Onde é a saída? No perímetro aqui do nosso decantador. Então vejam, ele vai daí, vem lá do meio, verte e vai em direção à saída, verte por aqui e aí cai na calha de coleta do nosso clarificado. O que mais que a gente tem nessa imagem aqui, ó? Temos os nossos raspadores na parte inferior, aqui, ó. Tá? Então essa estrutura ela vai girando e raspando, né? Vocês têm aqui uma rodinha apoiada na parede do decantador que ele vai girando e vai conduzindo esse lodo que foi sedimentado lá para o fundo de novo, tá? Então ele cai aqui e vai ser sugado e encaminhado para onde? Processos lodos ativados, parte dele retorna para o tanque de aeração, né? Então volta lá para o tanque de aeração e parte dele é destinado ao gerenciamento do lodo acidente. Neste caso, como tem o reator WASB, a gente pode mandar para dentro do reator WASB para que ele fermente lá dentro e sofra o processo de estabilização e aí depois é só desaguar. E a gente vai chegar nessa etapa do gerenciamento do lodo. Ainda em relação ao nosso decantador, vocês veem aqui o detalhe construtivo, né? Depois deles verter no canal, ele vai ser coletado aqui por essa tubulação e destinado então lá para nossa unidade de desinfecção. O que mais que a gente tem aqui, ó? Esses defletores de escuma, isso é bem importante, tá, pessoal? Quando o lodo vai para o decantador, a depender das propriedades dele, ele pode formar uma crosta em cima. Então isso aqui é para reter, não deixar que verta, né? Ele fica na parte mais superior. Então o líquido vai passar por baixo disso aqui, ó, vem aqui, passa por baixo e verte e aí cai no canal de coleta, né? Ali no fundo, o que a gente tem, ó? Essa coleta de escuma que vai sendo formado. Essa parte superior, então ela é coletada por esse tubo aqui e leva lá para a etapa de gerenciamento de lodo. Aqui uma outra imagem só para vocês verem melhor, que talvez aquele ângulo não ficou bom. Como que é aquela estrutura? Então você tem aqui o teu raspador, lembra que tem uma unidade que vai girando, tanto raspando embaixo, mas também raspando em cima. E aí quando ele chega aqui, ó, ele empurra essa escuma para essa parte superior e aí ele é coletado nessa tubulação e segue o gerenciamento do lodo dele, né? Muito bem, então a gente chega praticamente ao final aqui desse tour, onde a gente tem algumas eficiências. O lodos ativados, então ele vai conseguir atingir aí, ó, 85% de eficiência em remoção de DBO, 80% da remoção de sólidos e 85% de nitrogênio total quigidal, ou seja, aumentou bastante a remoção de nitrogênio, a gente aí melhorou a remoção de sólidos suspensos, isso tudo em relação ao que chegou, né? Em relação ao que estava vindo ali do nosso reator WASB. E aí, se a gente pegar a eficiência global, desde lá, tratamento preliminar, reator WASB, lodos ativados, qual seria a eficiência global esperada para essa junção de reator WASB seguido de lodos ativados?
A literatura traz para a gente esses valores aqui, ó, 95% de remoção de DBO, 95% para remoção de DBO, 90% da remoção de sólidos suspensos e 85% na remoção de nitrogênio total quigidal, amônia mais nitrogênio orgânico. Nessa ET em particular, pessoal, eles ainda implementaram o processo de desinfecção que eu tinha comentado com vocês antes. Então vocês têm aqui, ó, o efluente clarificado vai ser encaminhado para essa estrutura construída na forma de chicana. Então o esgoto vai ficar fazendo um zigue-zague, ele esgoto não, né? O nosso clarificado ali, ó, então o efluente tratado vai ficar zigue-zagueando nessa estrutura, vai lá na frente, volta, vai, volta, ou seja, para permitir um tempo de contato de 20 a 30 minutos aí e promover assim o processo de desinfecção com hipoclorito. Então você tem aqui a tubulação que vai trazer esse hipoclorito, ele vai ser dosado aqui e depois ele vai zigue-zagueando até sair lá na parte final e aí sim ser lançado, disposto no corpo receptor. Muito bem, então como vocês sabem, a ET ela não é só a parte líquida, você também tem a geração de subprodutos dentro da estação de tratamento e aí a gente está falando de lodo excedente. Né? O que faz com esse lodo quando você tem a combinação do reator WASB seguido de lodos ativados? Qual é o gerenciamento proposto? Bem, como a gente já abordou em outros vídeos aqui, essa configuração ela acaba que produz um lodo já estabilizado. Então o lodo que sai dos lodos ativados é encaminhado parte para recirculação e parte para digestão dentro do nosso reator WASB. E aí você vai lá e descarta o lodo excedente desse reator WASB. Esse lodo do reator WASB, por sua vez, por ter uma idade do lodo mais alta, acaba já saindo estabilizado. Então o que você precisa para gerenciar esses biossólidos da estação? Basicamente remover a água, desidratação. Como a gente já estava vendo aqui antes, né? O lodo ele é coletado nessas tubulações que estão conectadas lá na parte interior do reator WASB. Então lembre, descarte nessa ET é feito sempre do reator WASB e encaminhado para a planta de lodo. Neste caso aqui é basicamente um filtro prensa precedido de uma etapa de condicionamento, né? Você aplica um produto químico, um coagulante, um polímero, para facilitar o processo de desaguamento. E aí sim, você já com um lodo bem mais concentrado, 20 a 22% aí de teor de sólidos, ou seja, muito mais fácil de dispor, de transportar. Geralmente, né, nesse caso aqui ainda não estava sendo feito, então não sei dizer o que vai ser feito com esse lodo, mas normalmente as ETs destinam isso para cobertura de aterro sanitário. Então essa é a nossa estação de tratamento, esgoto, dessa nossa visita técnica aí, virtual, compreendida pelo reator WASB, seguido de lodos ativados, agora numa imagem mais ensolarada, né? O dia que eu visitei estava chovendo, então a qualidade da imagem também não tenha ficado muito boa, mas ainda assim eu acho que foi importante para a gente ter um melhor entendimento dessas partes internas, construtivas, que muitas vezes é difícil de ver quando o reator está operando, né? Quando ele está operando, ele está cheio de lodo, está cheio de esgoto, você não consegue ver essas partes, esses detalhes construtivos. E esse era o propósito do vídeo, né, pessoal? E aí, se você quer entender um pouco melhor como projetar esses reatores, qual literatura eu devo seguir, qual NBR, melhor dizendo, eu devo seguir para encontrar o volume do reator WASB, para encontrar o volume do nosso tanque de aeração, o tamanho, o diâmetro do nosso decantador secundário, eu trago para vocês aqui o print dessa NBR, a 12209 de 2011, que traz para a gente esses detalhes aí necessários à construção da nossa ET compreendida pelo lodos ativado e o reator WASB. E aí, pessoal, como sugestão aqui, eu vou trazer para vocês a seguinte abordagem. Então, hoje a gente discutiu um pouco dos aspectos construtivos mesmo da estação. E no próximo vídeo, pessoal, eu vou trazer para vocês um pouco mais de teoria sobre esse dimensionamento. Eu acho que no canal ainda a gente não abordou vídeos relacionados a essa combinação, projetar o volume do WASB seguido de lodos ativados, como é que calcula, como é que a gente encontra essas dimensões para essa configuração. Tá? Então, aguarde aí o próximo vídeo no canal, então vai abordar essa parte mais de cálculo e teoria para complementar essa visita técnica que a gente fez aqui da nossa estação, compreendida por lodos ativados, precedida de reator WASB. Então era isso, pessoal, vou ficando por aqui, para o vídeo também não ficar muito extenso. Agradeço aí a paciência de vocês em acompanhar essa visita até o final. Aguardo vocês então nesse nosso próximo vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida, algum comentário, deixa aí embaixo, eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês.